Doutor Ricardo, e para os familiares é bom entender que a depressão pode aparecer em episódios e é bom perceber esses episódios, né? Sim, a depressão do idoso, ela tem uma característica um pouco diferente da depressão na vida adulta. Quando ela aparece, ela tende a recorrer ao longo da vida. Quando aparece esse primeiro episódio... Quando aparece o primeiro episódio, exatamente. E como está aqui, a gente pode observar que o tratamento é de 1 a 2 anos, mas existe a chance de ter um segundo episódio na ordem de 50%, ou seja, metade dos pacientes que tiveram o primeiro episódio ou um segundo episódio de depressão tem o risco de ter um terceiro, um quarto episódio ao longo da vida. Tá, falando do segundo episódio, o tratamento já é mais longo. Do segundo para o terceiro episódio, a chance aumenta em 70%. E vale a pena ressaltar que esses pacientes que têm a chamada depressão recorrente, alguns deles vão precisar de tratamento de manutenção ou preventivo, justamente para evitar o que está sendo apontado aqui, que o risco sobe para 90% a partir do terceiro episódio, quarto episódio e assim por diante. E aí o tratamento é contínuo? O tratamento é contínuo e aí nós passamos a caracterizar a depressão como uma doença crônica. Crônica não no sentido de gravidade, apenas pela possibilidade de recorrência ou de ter novos episódios ao longo da vida. E uma das coisas que pode aumentar os casos de depressão é a solidão. A Inglaterra criou um Ministério da Solidão, uma tentativa do governo de diminuir esse problema de saúde pública que até aumenta o risco de morte. Vamos conhecer mais sobre a cartilha da solidão dos ingleses? Pedro Vedova mostra pra gente. Os médicos britânicos mudaram a receita. Em vez de prescreverem só remédios, agora eles focam em prescrição social. Essa é a nova diretriz do governo para remediar a solidão, um mal que atinge 9 milhões por aqui, 1 em cada 7 britânicos. A primeira-ministra anunciou uma verba equivalente a 9 bilhões de reais para projetos comunitários nos próximos 5 anos. O dinheiro vai para a construção de espaços de artes, jardins, aula de culinária, clubes de caminhada, qualquer projeto que promova encontros. E às vezes nem é preciso de muito para combater a solidão. A aula de ginástica não custa quase nada, usa basicamente o peso do corpo e alguns elásticos. O exercício físico é muito importante. A pessoa que não escolheu o isolamento geralmente se exercita menos e a longo prazo a solidão cobra um preço da saúde. Quem vem para cá optou por se abrir ao grupo e descobre que os outros também enfrentam dificuldades em níveis diferentes. Todos aqui exercitam juntos a resistência. A professora brinca que com esse exercício fica mais fácil levantar aqueles óculos grossos gigantes. E entre uma gargalhada e outra, a saúde mental vai ganhando músculos. A instrutora, acostumada a desculpas, diz que o dinheiro não pode ser problema. Ela defende que nem o professor precisa estar presente. Já existem aplicativos de exercícios que podem ser exibidos num telão. Basta criatividade. A aula de dança também é de graça. Essas mulheres dançam com seu lado feminino, às vezes tão escondido dentro de casa. Os carteiros estão entre as poucas profissões que têm acesso às pessoas solitárias. E o governo britânico está investindo nos Correios em treinamentos para que, além de cartas, eles também entreguem panfletos com informações sobre esses centros comunitários. Essa ideia foi inspirada na história da Jo Cox, uma deputada britânica que foi assassinada em 2016. Isso tudo nas vésperas do plebiscito que ia decidir se o Reino Unido ficava ou saía da União Europeia. O avô da deputada era carteiro numa pequena cidade. Joe percebeu que, às vezes, ele era a única pessoa com quem alguns moradores falavam. Desde então, ela lutava contra a solidão. O risco de morte entre solitários aumenta em 26%, mais ou menos o mesmo que a obesidade e tão prejudicial quanto fumar 15 cigarros por dia. A solidão é um problema de saúde pública. Para cada libra que se investe na prevenção dela, o Estado deixa de gastar 7 libras nos hospitais.
do interesse social, financeiro, prevenir esse problema. E o governo precisa de ajuda de todos. Não é sozinho que se resolve a solidão. Belo exemplo, né, doutor? Bela reportagem do Pedro. E a ideia é criar uma rede de relacionamentos, né? A Monja Cohen, nossa querida Monja Cohen, Mari, fala de uma tapeçaria que a gente vai criando ao longo da vida, com amigos, com vizinhos, o coral da igreja, no clube. A gente pode ir criando e se apoiando nessa rede, não é, doutor? Sim, isso é fundamental porque, se a gente pensar, nós seres humanos somos gregários. A gente vive em grupos e nós interagimos. O problema do idoso é a perda desses vínculos afetivos e de pessoas com o declínio da vida. Além da família. Além da família, claro, como já foi mostrado. Mas nós precisamos, para os idosos, oferecer novas alternativas de relacionamentos interpessoais com pessoas, com os amigos, através de clube de dança, clube religioso, por exemplo, enfim, redes sociais, né, que realmente melhoraram muito a condição do idoso, porque hoje em dia eles ficam antenados, como se diz popularmente, e estabelecem seus grupos de conversa, de troca de informações. Bom, a gente tem uma dúvida sobre a questão dos remédios, né, que os idosos, porventura, tenham que tomar. Eles seriam para a vida toda? Tem uma dúvida muito grande dos familiares, até dos próprios idosos, né? Esses antidepressivos seriam para a vida toda, doutor? Não necessariamente. Assim, se o paciente tem um episódio depressivo, o primeiro episódio, o protocolo de tratamento indica você manter o medicamento pelo menos de 6 meses a 1 ano, até considerar remitido o paciente, ou seja, ele não tem mais de sintomas de depressão e também diminui muito o risco de ter outros episódios. Entretanto, tem alguns pacientes que vão precisar tomar o antidepressivo continuadamente, ou seja, ao longo da vida ou enquanto existir o risco de ter novos episódios de depressão. Até porque, né, doutora, o cérebro dos idosos também já é diferente, né? Tem menos neurônio, ao longo do tempo a gente vai perdendo, né? Sim, com o avanço da idade, o organismo ele vai mudando e ele vai envelhecendo. Envelhece o sistema imunológico, envelhece os órgãos como um todo, e o cérebro também sofre. E um dos grandes desafios no tratamento da depressão, inclusive, é de substâncias que, além de melhorarem a depressão, promovam o que é chamado tecnicamente de neurogênese, ou seja, regeneração dos neurônios. Bom, e isto é doutor, possível. E os pontos negativos do remédio, quais seriam os? Os principais cuidados com os antidepressivos são sonolência, que pode ser inclusive durante o dia, aumento ou diminuição da pressão, que podem comprometer inclusive o risco de quedas, e ressecamento como um todo, principalmente o ressecamento intestinal. Bom, dito isso, a gente fica por aqui. Amanhã, Mariana, que dia é? Amanhã é sexta, chegou de novo. E chega agora o encontro com Patrícia Poeta e André Curvelo. Muito obrigada pela participação de vocês, foi um prazer. Obrigado. Obrigada pela sua companhia, se cuida. Se você perdeu algo, tá tudo lá no Globoplay. E a gente se vê de novo amanhã. Até lá.